Bom dia, graça e paz! Hoje o programa está recheado de momentos incríveis. Teremos um resumo poderoso do Seminário Expansão que aconteceu na sede da nossa igreja. Ainda vamos conhecer um testemunho emocionante de superação e vamos também acompanhar as atividades da Fundação Afifiarão e receber uma palavra para começar a semana fortalecidos. Então fica com a gente porque Deus tem o melhor para você. Bom dia, família renovada! Que alegria estar com vocês mais uma vez. Na sede da nossa igreja tivemos dias intensos de aprendizado e revelação com o Seminário Expansão. Vamos ver juntos um pouquinho do que rolou. Bom dia, você que está nos assistindo no programa Deus Tem o Melhor. Que prazer, que privilégio ter vocês aqui nos assistindo. Acabamos de ouvir uma palavra sobre expansão na família. Deus, desde lá do jardim do Éden, Ele tem programado a família para crescer e se multiplicar. O Senhor diz que se nós ensinarmos a nossa família enquanto eles são pequenos, quando eles estiverem grandes, eles não vão se desviar desses caminhos e vão permanecer. Envolva seus filhos na igreja. Envolva seus filhos no ministério, expanda o reino de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar. Graças a Pai, gente. Olha só, estamos aqui no Seminário de Expansão. A nossa apóstola está trazendo aqui para a gente muita informação para que a gente possa expandir de verdade, tá? Muitas vezes você não expande porque você não tem o conhecimento que você pode. E a apóstola está proporcionando esse momento para que a gente possa realmente atender a expectativa pelo qual nós fomos chamados. Expandir o reino de Deus, expandir aquilo que nós já temos. E aí a prova disso é isso. Esses 2 dias foram tremendos. Tá faltando você aqui conosco. Vem com a gente. Creio que depois desse seminário, Deus irá fazer algo sobrenatural na vida de cada homem, de cada mulher e cada família. E dias tremendos virão sobre cada um em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui para vocês que no próximo ano, em nome de Jesus, você possa participar do seminário da Igreja Renovada. E eu quero deixar aqui a gratidão pelos ensinamentos, pelas palavras poderosas. Eu creio que Deus ainda tem muito mais para derramar na minha vida e na sua vida. Então fique ligado na Igreja Renovada, fique ligado nas redes sociais, que novidades virão sobre a minha vida e sobre a igreja em nome de Jesus. Bom dia! Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco no programa Deus Tem o Melhor. E eu decidi vir aqui para dizer muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque você separou um tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida hoje. Fique ligado. Programa Deus Tem o Melhor. Eu te dei um olhar que vale mais que 1000 palavras. Eu te dei pés inquietos e aventureiros. E te dei ouvidos atentos e um falar amável. Eu te dei um corpo e o chamei de templo. Eu te dei mãos delicadas, acolhedoras e intencionais. Por isso, nunca se esqueça.
Nas suas digitais mora o meu amor. Eu te criei, e quando sonhei com você, completei a criação. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. E mesmo que tudo não esteja mais tão perfeito, quero que saiba que voltaremos a estar juntos. Pois você, filha, é a minha obra-prima. Feliz Dia da Mulher. Incrível, né? O Seminário Expansão nos mostrou que quando dispomos a crescer, Deus nos leva a lugares ainda maiores. E agora vamos para um dos momentos mais impactantes do nosso programa, um testemunho poderoso que vai tocar o seu coração. Confere só. Meu nome é Alderlene, sou discípula da Igreja Renovada. Estou aqui hoje para contar um pouco da minha história de vida, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na minha história. E eu sou muito grata a Deus por isso. Eu tive uma infância um pouco complicada, um pouco conturbada, né? Perdi a minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. E daí então foram momentos difíceis porque a minha família ela precisou ser dividida, né? O meu pai, infelizmente, ele não teve estrutura de como lidar, né? Nós éramos 5 irmãos e eu tive que morar um tempo com uma tia e foram tempos muito difíceis, né? Muitas das vezes eu me sentia perdida, me sentia triste, me sentia solitária por eu não ter a minha mãe. Quando eu perdi a minha mãe, eu passei por momentos de tristeza, tive quadros depressivos. Né? Tinha dias que eu não queria levantar da cama, tinha dias que eu não queria comer, não queria me alimentar. Foi um período que foi muito difícil para mim. E eu consegui superar, consegui levantar, consegui melhorar. Fui morar um tempo com uma tia, né? Essa tia eu não tive, né, um cuidado devido que deveria ter. Daí então eu tive que fugir, né, da casa dela. Nesse meu termo eu precisei, né, ficar nas ruas, eu cheguei a dormir nas ruas, cheguei a comer de rua, só que nesse tempo Deus ele nunca me desamparou. Eu costumo dizer que Deus ele já cuidava de mim, né? A Bíblia fala que o Senhor ele cuida dos órfãos e das viúvas e eu creio que isso já era um propósito de Deus na minha vida. Então Deus ele cuidou de mim. Nesse termo que eu passei, eu conheci, né, uma senhora que me acolheu, me deu abrigo, perguntou se eu tinha vontade de morar com ela, se eu queria. Eu contei a minha história para ela e ela acreditou em mim, porque não era fácil você acreditar em uma criança, né, de uma pré-adolescente que estava passando por aquilo, e ela acreditou e ela me levou para morar com ela. Me trouxe oportunidades que no meu coração eu sabia que eu iria alcançar, eu só não sabia como, né? E eu sempre digo que Deus ele usou ela. E nesse intervalo eu fiquei distante da minha família, né? Eu não tive mais contato com meu pai, eu não tive contato mais com minhas irmãs. E eu não procurava porque eu tinha medo de como ia ser, se eu iria voltar para aquela mesma realidade. E o tempo foi passando e a gente ficamos distante por muitos e muitos anos, né? Quando eu comecei a morar com ela, ela tinha já alguns filhos. Ela me tratava, né, de uma forma que eu me sentia segura com ela. Eu conheci, né, o meu futuro esposo, que seria o meu futuro esposo, né? Porque, querendo ou não, eu queria constituir família, mas dentro de mim era difícil, porque eu não acreditava, né, no projeto família, né? Eu pensava, como é que eu vou construir família? Eu tinha vontade de ser mãe, eu tinha vontade de casar, mas quando eu olhava para a minha infância, isso não me permitia, porque a imagem que eu tinha de infância era uma infância destruída, era uma infância de uma jovem, né, de uma criança que perdeu a mãe, de um pai que não teve uma base, né, de não nos manter, infelizmente. Então isso era um tabu para mim, de o que ser família, né? E aí Deus, eu creio que Deus ele já foi trabalhando, né? Mesmo sem eu ainda ter me convertido, mesmo sem eu ainda conhecer Ele, mas eu sempre digo que Deus ele já tinha me escolhido, né? Como a palavra de Deus diz que Ele nos escolhe desde o ventre da nossa mãe, né? Então isso sempre foi o que eu tinha, assim, quando eu me converti eu tive a convicção que Deus ele já tinha me escolhido. E aí esse rapaz, né, João Paulo, meu esposo, a gente casou, né? Na época a gente não casou, a gente se juntamos, né? E aí a gente fomos morar junto.
Daí veio, né, já o meu primeiro filho, foi quando eu conheci Jesus, né. Eu comecei a frequentar a Igreja Renovada. Ele se converteu primeiro, né, e eu ali relutante, porque eu tinha muitas feridas, eu tinha muita mágoa no meu coração, tinha muito ressentimento, né, de questão de família. E eu era uma frequentadora, né? Eu sempre digo que eu era uma frequentadora de célula. Não faltava uma célula, eu queria levar lanche, tudo bonitinho. Mas eu não me decidi por Cristo. Só que em 2003, no final de 2002, início de 2003, nós tivemos um culto. Na época era uma célula de edificação que a gente tinha. E a cada 15 dias a gente se reunia na igreja. E eu lembro que nesse dia o Espírito Santo, ele tomou, né, a boca da nossa apóstola, e ela falou toda a minha história, toda a minha trajetória que eu estava vivendo até aquele presente momento, da minha infância, né, do que eu tinha passado, como era que eu me sentia. E aí ela falou que o Espírito Santo queria mudar a minha vida, queria mudar a minha realidade. Eu tinha que querer, eu tinha que me permitir e que eu fosse na frente. Eu lembro que naquele dia minhas pernas ela travavam. Eu queria ir, eu queria muito ir, mas algo era maior que me segurava. E ela pediu, né, alguém que está do lado, ajude. E aí eu lembro que eu levantei a minha mão, né, em sinalização que eu queria ir, mas não tinha força. E uma moça foi comigo. E desde então, Deus, ele mudou a minha vida. Foi uma experiência sobrenatural. Eu lembro que eu me joguei naquele altar. Eu disse, Senhor, Tu sabes como eu tô. E eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha realidade. Eu quero que o Senhor faça com que eu acredite nesse projeto família, né? Eu já tinha um filho. E eu quero que o meu filho, ele cresça na Tua presença também. Eu quero que o Senhor mude a minha história. E eu já caí agradecendo a Deus, porque na minha cabeça veio tudo que eu tinha passado na minha infância, como tinha sido, dos livramentos que Deus tinha me dado enquanto eu estava nas ruas, do cuidado dele por mim. E eu não podia ser tão covarde de não querer ele na minha vida, né? E naquele dia eu me senti única dentro da igreja. Na minha visão era só eu e o Espírito Santo. E eu não pude dizer não, e foi a melhor coisa da minha vida, porque eu fui e Deus, ele mudou a minha história. Ele me refez uma nova pessoa. A partir daquele momento eu comecei a ter sonhos que eu não tinha. Eu tinha vontade de estudar, mas eu não tinha força. Não sabia por onde começar. E eu retornei aos meus estudos, né? Porque eu tinha parado de estudar muitos anos, né? Ainda na fase de criança, lá no meados de 10 anos, quando perdi minha mãe. E Deus, ele foi me dando a oportunidade. Eu retornei à escola. Foi, assim, algo, assim, muito gratificante, porque era uma realização que eu tinha de estudar, de me formar. E em 2015, eu consegui terminar meu ensino médio, para a honra e glória do Senhor. E daí eu não queria só isso. Eu digo, não, agora eu terminei o ensino médio, eu quero fazer faculdade, né? Eu tenho um sonho de fazer faculdade. E eu queria muito fazer biologia. Para mim era de uma realidade difícil, porque eu não tive um ensino regular, né? Um ensino onde tem a base, né? Eu não tive isso. Mas eu tinha força de vontade e eu sabia que eu tinha Jesus do meu lado. Então agora nada podia mais, né, me deter. E eu fui à luta, fiz 5 anos de Enem, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E não desisti, até que o 5º e último, eu tinha dito para o Senhor orando, eu falei, Senhor, este é o último ano, eu tenho que passar esse ano. E justamente foi o último ano mesmo, porque eu consegui passar, eu me formei, eu passei 4 anos na faculdade, foram anos maravilhosos, foram anos que eu vi a presença de Deus em todos os momentos comigo. Eu me senti uma mulher mais realizada, mais completa do mundo, por eu não ter desistido dos meus sonhos, dos meus objetivos. E eu sei que isso foi através da minha decisão, quando eu decidi deixar Jesus entrar no meu coração e fazer isso acontecer na minha vida. Quando eu me formei, foi algo lindo. Eu ficava me imaginando como eu ia entrar naquele auditório lotado, se eu ia conseguir andar, porque era um sonho muito forte que tinha no meu coração por aquilo. E Deus, ele me proporcionou, porque eu consegui me formar, eu consegui entrar, eu consegui ter o vestido que eu queria. Eu costumo dizer que até o brinco que eu queria me formar, Deus me deu. Eu lembro que uma moça chegou, uma revendedora de semijoia chegou e falou assim, não vou poder ir para a tua formatura, porque eu tenho uma viagem, mas eu vim te trazer um presente para ti. E ela me trouxe o brinco que eu queria me formar,
que eu tinha passado, tinha visto ele, e eu falei, eu queria esse brinco. Mas eu falei pro Espírito Santo, mas eu não tenho como eu ter esse brinco agora. E eu ganhei esse brinco. E eu me formei com ele. Então eu vejo o cuidado e o amor de Deus, porque até nos detalhes, ele me honrou. E aí, Deus, como ele faz as coisas por completo, eu reencontrei uma parte da minha família, né, em 2013. Eu pude reencontrar a minha irmã, uma parte dos meus irmãos pela rede social, a gente conversamos, a gente se reencontrou pessoalmente, foi tudo muito lindo, foi algo que Deus trouxe cura na nossa vida. Mas eu ainda tinha algo que eu precisava ainda diante de Deus, que era rever o meu pai e outra irmã minha, uma das minhas outras irmãs. E eu pedia para Deus, eu digo, Senhor, eu quero muito ver minha irmã, eu quero muito poder abraçar ela, eu quero muito poder olhar para ela e ver como é que ela tá, porque foram 32 anos sem poder ver ela, sem poder abraçar, sem poder ver como é que ela estava, porque eu cuidava dela, eu a protegia e rapidamente nós fomos separadas, né, dessa proteção. Então, eu tinha muita vontade de ver ela e eu pedia, Senhor, me leva até ela, eu quero ver ela. E aí, Deus, ele me proporcionou, o ano passado, 2024, eu pude vê-la, minha irmã, eu pude reencontrá-la e eu tive com ela, foi dias maravilhosos, né? Eu vi o meu pai, abracei ele, perdoei o meu pai, eu não tenho ressentimento nenhum no meu coração pelo meu pai, porque eu sei que ele estava passando pelo luto, ele estava na dor, então não tinha como ele ter outra atitude. Claro que antes do meu convencimento com Cristo eu tinha ressentimento por ele, né? Mas o Senhor, ele tirou, ele me transformou, então eu abracei, eu beijei, eu disse para ele que eu perdoo, que está tudo bem entre a gente e que o Senhor, ele tem muito mais para fazer na minha vida e na vida da minha família. E hoje, graças a Deus, eu estou feliz, estou bem, né? Consegui, né, terminar meus estudos, sou formada, sou professora. Então, assim, Deus, ele nos surpreende nos pequenos detalhes, né? Ele tem cuidado da gente e eu louvo a Deus por isso, né? Pelo que o Senhor fez na minha vida através da minha decisão em aceitar Ele na minha vida. Que história inspiradora! Deus sempre encontra uma maneira de nos resgatar, de nos trazer de volta para os seus braços de amor. Se você também tem um testemunho para compartilhar, entre em contato com a gente. E falando em transformação, a Fundação Afifiarão segue fazendo um trabalho incrível. Vamos ver como estão as atividades e o avanço dos alunos. Acompanhe! Solidariedade, amor ao próximo e transformação. É assim que a Fundação Afifiarão tem iniciado o ano de 2025, fazendo a diferença na vida de centenas de pessoas. Além do alimento, a esperança também chega em forma de brinquedos e roupas. Em parceria com a iniciativa privada, a Fundação levou alegria para muitas famílias. Em parceria com órgãos públicos, foram distribuídos 300 sacolões para famílias que mais precisam. Para nós, uma semente plantada, para muitos, uma provisão de Deus. Mas a Fundação Afifiarão não apenas supre necessidades imediatas, ela investe no futuro. As novas turmas de música, balé, hidroginástica e funcional já começaram e estão mudando vidas. E isso é só o começo. Em 2025, muitos outros municípios serão alcançados com novas turmas e mais ações solidárias. A expansão da Fundação Afifiarão está apenas começando. Quer fazer parte desse movimento? Acompanhe a Fundação Afifiarão nas redes sociais e seja um agente de transformação. Faça sua doação através do QR Code na tela. Juntos, podemos realizar sonhos e plantar sementes nessa geração. Bom, gente, estou aqui de volta, né? Me chamo Berg Guerra, sou professor de hidroginástica aqui na Fundação Afifiarão. É com grande prazer que a gente retorna às atividades no ano de 2025 e a gente pode estar proporcionando mais uma vez esse momento de
alegria e de convivência, que esse é o intuito, trazer bem-estar, trazer os benefícios tanto físicos como psicológicos, mentais, né, um bem-estar completo. Que aqui a gente não só faz a aula, mas também tem momentos de brincadeira, tem momentos de convivência, e tudo isso traz benefícios para pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade ou passam por alguma dificuldade e aqui acabam encontrando amizade com outras pessoas, e aí a gente vai levando da melhor forma possível para trazer um bem-estar de forma completa para todos eles. A minha amiga que me indicou e eu vim e fiz a inscrição. Hoje é a minha primeira aula e eu gostei muito, tanto das alunas como dos professores. A gente sempre precisa, né, que todo mundo manda a gente fazer um exercício, né? Eu me sinto realizado de trabalhar com hidroginástica. Para mim, a área da educação física que mais me realiza como profissional, e ver nas meninas uma evolução tanto de convivência como de bem-estar social, bem-estar físico, para mim é a maior realização como profissional que eu posso ter. Que trabalho maravilhoso! Educação e transformação caminham juntos. E a Fundação Afife Arão tem sido canal de bênçãos para muitas famílias. E chegou o momento de nos alimentarmos espiritualmente. Vamos receber uma palavra renovada que vai nos fortalecer e direcionar para essa nova semana. Fique atento, porque Deus tem algo especial para você. Hoje eu quero falar sobre a ceia do Senhor. É um dia de ceia, nosso primeiro domingo de março. E vamos tecer alguns comentários acerca da ceia do nosso Deus. Este que é um dos principais símbolos do cristianismo, é um princípio de Deus para a nossa vida. E ela está muito conectada com a expansão do reino de Deus. Nós estamos no ano da expansão e precisamos expandir esse reino, e a ceia do Senhor é algo muito extraordinário que na prática ele nos leva a refletir sobre isso quando nos leva a uma missão. Qual é a missão? A mesma de Cristo. Cristo, quando veio aqui, ele veio com uma missão e um chamado. Para quê? Para que eu e você trabalhemos ativamente no avanço de expansão do reino de Deus. Foi algo que ele colocou no meu e no seu coração para realizar quando ele deu a missão do ide por todo mundo e fazei discípulos. Por isso que a ceia do Senhor, ele é um memorial, e um memorial para proclamar esse evangelho a toda criatura. Queridos, quando ele instituiu a ceia na última Páscoa, no momento em que ele senta com aqueles discípulos que ele tinha ali, e ele começa a celebrar, ele estava apontando para a sua morte. E quando ele aponta para a sua morte e ressurreição, ele está ali colocando fundamentos do reino de Deus nessa terra. Ele coloca para mim e para você, essa é a base que você vai construir tudo que vai realizar nessa terra. O fundamento é a morte e a ressurreição de Cristo, é a nova vida, é a nova casa, é a nova estrutura que será construída em cima deste fundamento que é a vida de Jesus. Lucas capítulo 22, verso 19, ele diz: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. No verso seguinte ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós.
Quando Jesus proclama essa palavra ali, irmãos, ele está falando de uma obra redentora extraordinária que ele estaria fazendo na vida de todos que nele crescem. Essa palavra é para que aqueles que acreditassem no que ele estava realizando, estaria ali, a partir daquele momento, expandindo esse reino por onde for, por onde passassem, em qualquer lugar dessa terra, eles estariam levando essa mensagem. E levar a mensagem, além do que no local onde nós estamos, isso é uma expansão. Nós aprendemos muito, aquilo que você foca, expande. Se você foca no reino de Deus, nos fundamentos desse reino, ele vai se expandir primeiro dentro de nós e depois ele se propaga como ondas ao nosso redor, nas pessoas que se relacionam conosco, que convivem conosco e mesmo aqueles que nós não conhecemos, mas quando nos aproximamos, eles também estão recebendo o efeito daquilo que já está sendo ampliado dentro da nossa vida e da nossa história. Por quê? Porque todos vão saber que nós estamos construindo em cima de um fundamento que foi o sacrifício de Jesus. Esse sacrifício, irmãos, ele abriu um caminho tremendo, caminho de reconciliação do homem com Deus. Isso eu já sei, muito bem, parabéns, porque você sabe e precisa viver, porque conhecimento sem atitude não serve para nada. Nós temos muito conhecimento teórico do Senhor, mas até quando você expande esse conhecimento do reino? Até como, né? Como você expande esse conhecimento para outras pessoas? Não basta eu ter conhecimento. O que eu estou construindo em cima desse fundamento? Que casa eu estou levantando para que outras pessoas possam enxergar que essa nova Daisy, essa nova estrutura vem de um fundamento que não foi mais o biológico recebido de meus pais, mas foi agora a nova natureza. Fomos enxertados na oliveira verdadeira, que o fundamento agora é a palavra de Deus. E isso é tremendo, irmãos, porque essa proclamação, ela precisa ter continuidade. Não foi algo que Deus me salvou, Deus me alcançou, Deus me perdoou, beleza, mas e aí, vai parar aqui? Não, precisamos continuar caminhando num processo de crescimento até chegar à estatura de cidadão perfeito. E sabe quando vamos chegar? Na eternidade. Até lá, todos nós estamos num processo de crescimento contínuo diante do Senhor. Por isso que participar da ceia do Senhor é você anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Está lá em 1 Coríntios 11, 26. Até que Ele venha, nós, quando sentamos na mesa com o Senhor, quando ceamos com o Senhor, nós estamos anunciando para o mundo que Ele vive, que Ele não é um homem morto, que Ele não ficou lá no sepulcro, que Ele não é uma história dos livros, não, Ele é real. Como o mundo vai saber que Ele é real? Olhando para mim e para você. A vida dele precisa ser refletida através de nós. A vida de Cristo é um processo contínuo, onde as pessoas vão olhar para nós e vão ter sempre aquele lembrete. A ceia do Senhor, além de propagar essa palavra, essa verdade, a ceia é a unidade do corpo de Cristo. É importante notar que a comunhão no corpo de Cristo é fundamental para esse processo de crescimento. Quando todos os cristãos se unem como membros desse corpo, refletindo a unidade do reino de Deus. Quer ver uma coisa? Deixa eu ler esse texto antes disso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16 e 17, Paulo declara assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo.
Entenda isso, irmãos, que essa unidade é que fortalece a igreja de Jesus. A igreja invisível, não é a igreja física, a igreja dos salvos de verdade, a igreja que vai se encontrar com o Senhor de verdade. E essa unidade que Ele gera nos santos, exatamente para cumprir a missão de levar a mensagem para toda criatura e para as nações da terra. E isso você nota muitas vezes quando não entende que a ceia do Senhor é essa unidade, que a ceia do Senhor é para ter comunhão. E você nota muito, dia de ceia, os irmãos que já são batizados, fiquem de pé que vão participar da ceia. Alguns se levantam, outros sentam. Dos que sentam, nem todos não são cristãos. Nem todos são pessoas que nunca entregaram a vida. A maioria que está sentada é aqueles que têm uma pendenga com alguém, aqueles que estão com algum pecado, aqueles que não se consertaram com alguma pessoa, estão com raiva de outras, e assim vai, vários outros motivos. E isso faz com que ele pense, eu não tenho comunhão com Deus e nem com ninguém, não posso cear. Quem te acusou dos seus pecados? Porque você cede às acusações de Satanás para que você não renove a sua aliança com Deus. Porque a cruz, irmãos, ela tem um efeito extraordinário. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, seja ela qual for, seja lá que pecado for que cometeu, você precisa liberar pela sua boca, contar, eu pequei sim, eu errei sim, eu fiz isso, aquilo outro, dê o nome do pecado, peça perdão, se arrependa e segue a vida. Não fique lá, lambendo a ferida do pecado, do erro, da dor, da culpa. Não, irmãos, porque o diabo vai te escravizar. Queridos, ele nos leva a viver uma vida tão terrível, que quando nós pecamos, nós somos colocados dentro de uma cadeia. Sim ou não? O cara matou uma pessoa, para onde ele vai? Para uma cadeia. E quando ele vai para a cadeia, ele fica ali com aquelas coisas remoendo da sua cabeça. Quem o tira daquela cadeia? Não é o carcereiro que abre a porta e manda ele sair, porque ele vai sair com a prisão ainda dentro dele. Mas quando o pecado nos coloca numa cadeia, Jesus vem e abre a porta, saia meu filho, perdoados estão os teus pecados. É Ele quem nos arranca de lá, é Ele quem nos leva a uma vida nova, é Ele quem nos traz uma esperança de vida, ainda que continue lá pagando pena pelos anos ou pelos erros que cometeu, mas a alma está livre. O que importa é que você tem uma alma livre para caminhar com o Senhor. Mas o diabo aprisiona e impede de ter comunhão. Está lá com a cara amarrada, não quer ter comunhão com o irmão, não quer falar com a pessoa. Aí senta lá e fica lá olhando os irmãos cearem debaixo de um jugo opressor. Eu conheço uma pessoa lá de Campinas que ela disse, minha filha, eu fiquei 7 anos sem cear. Eu falei, nossa, isso tudo? Por causa de que falaram algumas coisas de mim, eu fiquei com raiva. Eu disse, também não vou cear mais. Quem que foi o prejudicado? Foi quem falou ou foi tu? Não é? De ficar impedida, presa. Irmãos, a ceia é a renovação da sua aliança com Deus. Aconteça o que acontecer, eu estou aliançado contigo até a morte. Você precisa entender que o sacrifício do Senhor não foi passageiro, não foi provisório, é por toda a eternidade. Começa aqui, mas nós vamos viver para sempre com Ele. Não podemos travar a obra de Deus, porque alguém fez algo por nós, algo que nos feriu, algo que nos atingiu. Vai doer sim, chora, enxuga as lágrimas, fica em pé de novo e vai embora, meu irmão. Não fique lá chorando, não consigo, eu não tenho forças. Você tem o Espírito Santo de Deus.
Ele é tremendo para consolar, para enxugar as lágrimas, para arrancar as dores, para restaurar relacionamentos. Mas a dureza do coração do homem nos afasta de Deus, porque um outro homem nos feriu. Irmãos, levante a sua cabeça e pare de olhar para essas coisas. Não dá tempo mais para isso. Aquilo que o Senhor quer fazer é tremendo. Por isso que a comunhão com o corpo de Cristo é o que o diabo hoje mais trabalha para destruir. Já notou que em várias inimizades ele levanta dentro do corpo de Cristo? Irmão contra irmão, às vezes tem mais amizade com o ímpio do que com o cristão, não é verdade? Né? Porque os caras lá fora, eles são verdadeiros, e os irmãos são fakes. O diabo induziu isso, irmãos. Nós todos aqui recebemos o Senhor Jesus, mas não deixamos de ser gente. E enquanto formos gente, tivermos nessa carnezinha aqui que não vale nada, nós vamos errar e vamos carecer da glória de Deus, do perdão de Deus e da graça salvadora de Jesus. Achar que porque estamos na igreja já somos anjos voando com asinhas, esqueça. Nós continuamos num processo de cura tremenda. Continuamos que Deus tratando o nosso gênio, caráter, nossos gostos, até para tirar os gostos velhos, para trazer prazeres novos. E precisamos ser tolerantes uns com os outros. Mas não, porque acha que isso, porque é líder, porque é pastor, porque é apóstolo. Irmão, somos gente, entenda isso. E gente erra, gente sente, gente ofende, gente sofre. É gente. Não deixe que isso roube a sua comunhão com Deus e nem com seus irmãos. Falar, meu irmão, você pisou pesado, pegou pesado comigo. Eu estou magoado sim, mas eu não quero ficar com você preso dentro de mim. Eu quero te liberar daqui e te perdoar. Mesmo que ele engrosse e não queira, o que o Senhor diz? Se ele não quiser, deixa ele lá, você fez a sua parte. Fique livre das cadeias de alma, irmãos, porque a pior cadeia que tem é emocional. Isso fica torturando a sua mente, fica remoendo aquelas ideias, a palavra ecoa quantas vezes dentro de nós, e isso é terrível. Por isso que a unidade fortalece a igreja. Ele lembra lá da Torre de Babel? O Senhor disse, não haverá mais nenhum intento, porque eles agora estão juntos no projeto de construir uma torre. E o Senhor precisou desbaratar, porque o projeto era errado. O diabo sabe, irmãos, que quando nós estivermos unidos, não tem para ninguém. A igreja se fortalece, a igreja cresce, a igreja se anima, porque estão unidos no mesmo propósito. A comunhão com Deus e a comunhão com os santos. Outra coisa importante que a ceia nos traz é a unidade que nós experimentamos na ceia de Jesus. Ela é um testemunho vivo. É algo tão extraordinário, irmãos, que Jesus, ele orou para que os seus seguidores se tornassem um. Eu oro para que todos se tornem um. A unidade no corpo de Cristo é fundamental. O mundo não reconhece isso, irmãos. Mas quando ele foi enviado pelo Pai para estar conosco, ele veio para trazer e unir todos a ele. Jesus não veio esparramar nem dividir nada. Ele veio unir todos nós em um só nome. Nós ficamos todos focados num só nome. Como João 17, 21 diz, para que todos sejam um. Deus quer que você seja um comigo e eu seja um com você, ainda que eu não concorde com muitas coisas de você, nem você comigo, mas nós somos unidos por um nome que se chama Jesus. E isso basta para nós, irmãos. Essa comunhão, ela é vivida onde? Na ceia do Senhor. Por quê? Gostando ou não de mim, você senta na mesma mesa que eu para cear com o mesmo Senhor. Nós todos estamos sentados juntos. E isso é fantástico, irmãos, porque ali o Senhor reflete o amor e a justiça do reino de Deus. Ele é justo, porque Ele perdoa todos os nossos pecados, e Ele justifica, eu paguei o preço pelo seu. Esse pode ser maior ou menor do que esse, não importa, para Ele pecado é pecado. Matar é igual mentir,
roubar é igual você pegar e fazer outro crime alto aí que pode ser visto ou não pelas pessoas. O Senhor igualou todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas nós queremos pegar pedras menores ou maiores, porque achamos que o pecado do adultério, da prostituição, ele é maior do que o da mentira. É tudo igual, crente. É tudo igual. E tem consequências graves, todos dois, não só para a família, mas para as pessoas que estão sendo vítimas de todo o processo. As pessoas que mentem, não é só ele envolve várias outras coisas na mentira também. E o pai da mentira trabalha de dia e de noite para roubar você da presença de Deus. Por isso que estar ceando, estar na mesa do Senhor, além de ter comunhão, é estar igualados todos nós diante de Deus. A ceia, ela também tem um aspecto extraordinário, um aspecto missionário. Está muito esquecido das igrejas hoje. O Senhor nos deu uma missão para multiplicar. Missão e multiplicação são duas tarefas que o Senhor colocou nas nossas mãos. A ceia, ela aponta para essa expansão do reino de Deus, quando nós convidamos pessoas para participar da nova aliança em Cristo Jesus. Nós estamos fazendo um trabalho missionário, nós estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus. Não é só quem vai para a África, para a Europa, para a China, o Japão, que é missionário, não. Você pode ser um missionário urbano, missionário que conquista seu bairro, que conquista a sua cidade. Mesmo vocês que estão aí no interior, são missionários que estão aí, não é para fazer culto domingo, é para ganhar essa cidade para Jesus, invadir territórios que hoje estão sob dominação de Satanás. Quantos territórios nós temos aqui, irmãos, ao redor do nosso templo, ao redor da nossa casa, que hoje é dominação maligna, e precisamos ser esses missionários para trazer essas pessoas para participar da aliança com Jesus, participar da aliança com Cristo. Cada celebração que é feita na casa do Senhor é exatamente para isso, um convite para que pessoas experimentem a salvação e façam o reino de Deus chegar até elas. O reino de Deus entrar nos seus corações para que eles comecem a viver essa nova vida com o Senhor Jesus. Mateus 28, 19 e 20, nós conhecemos de cor isso, mas poucos praticam. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. E essa aqui é a grande diferença, irmãos. Não é convidar para vir para a igreja. Às vezes a pessoa chega perto de você para contar um problema, uma dificuldade, porque já está aqui na tampa. E aí você diz, você precisa ir na igreja. Ela não vem. Seja você a igreja que vai estar falando do caminho para ela sair desse problema. Seja você o canal de Deus para mostrar para ela que Jesus é a solução para aquela dificuldade. Mas a pessoa está lá na tampa e você diz, você tem que ir na igreja. Ela tem centenas de igrejas que talvez ela vá e a sua necessidade não será atendida, porque não é a igreja, é Jesus. A igreja somos nós que estamos indo levar a solução que se chama Jesus. E isso parece que fica esquecido. Essa ceia, irmãos, ela lembra a mim e a você, que somos discípulos, temos uma missão, e a missão precisa ser cumprida. Nós usamos muito esse jargão, missão dada, missão cumprida. Então cumpre a missão de Jesus, cumpre a ordem que Ele nos deu de levar a mensagem do reino para todo mundo, para toda criatura, em qualquer lugar ou circunstância. É difícil? É, porque às vezes você encontra criaturas difíceis também. Pessoas que são intolerantes, pessoas que querem ganhar no grito. Não vá nesse nível da discussão. Se abrir a guarda para que o evangelho chegue, amém. Se não, você não pode forçar ninguém a aceitar aquilo que você crê. Lamentável, né? Mas a ceia também, ela é fortalecimento espiritual para que possamos cumprir essa missão de Jesus. Quando nós estamos ceando, sentando na mesa com o Senhor, ali é hora de renovação da nossa fé. Ali é um momento tão extraordinário onde o Senhor restaura
as nossas forças espirituais. Você não está simplesmente pegando um cálice, um pão e colocando na boca. Entenda o que você está fazendo. Você está literalmente sentando na mesa com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Está sendo ministrado por Ele numa aceitação, no chamado para perto, numa renovação de aliança. Eis que eu estou convosco todos os dias. Fica tranquilo. Está difícil, mas eu estou com você. Está doendo, mas eu estou com você. Está sozinho, mas eu estou com você. Irmãos, a presença dele nos envolve de uma forma tão tremenda. Por isso que a ceia, ela renova as nossas forças espirituais, porque você entende que nunca está só. A batalha pode estar terrível, mas você nunca está só. Precisamos avançar na missão que Ele nos deu, de expandir o reino de Deus por toda parte desse planeta. Lembra quando Israel estava lá no deserto? Eles não tinham alternativas, opções de escolha de comida. Deserto não tinha nada. Mas Deus proveu todos os dias o maná para que eles comessem. Observe isso, irmãos. O pão e o vinho na ceia do Senhor sustenta espiritualmente todos os seguidores de Jesus Cristo. É como um maná que Ele mandava todos os dias. E quanto mais você está ali sentado na mesa do Senhor, Ele está te dando o pão, o maná que você precisa para te manter firme e forte, para não parar de caminhar, não parar de andar. Israel tinha uma missão de andar, irmãos, e eles ficavam algum tempo estacionados em algum lugar, mas depois a nuvem já estava em movimento. Deus não quer você parado, crente. Ele quer você em movimento, então ande. Ah, mas eu não tenho força. Coma um maná, que você vai ter força por muitos dias. Está ali o exemplo de Elias. Elias achou que estava sozinho, fugindo de Jezabel, foi para o deserto. E Deus acordou, acorda aí, ó dormente, vem cá. E deu para ele o pão para que ele comesse. Ele comeu e dormiu de novo. O anjo foi, acordou ele, acorda aí, mano, vamos comer. E ele comeu o pãozinho, aquele pãozinho, ele caminhou mais 40 dias. Sustentou, não se sustentou aquele homem, sustentou. O pão que Deus tem para mim e para você, não é só esse pãozinho que você come na ceia, é o alimento que te sustenta, que te fortalece, chama-se palavra. Palavra viva, irmãos, palavra viva, que Ele não deixa você estar com fome, com escassez, desamparado, sem saber o que fazer. Ele realmente nos alimenta e nos sustenta durante toda a nossa jornada. Outra coisa que eu aprendo com a ceia do Senhor, é um sinal profético para o nosso futuro. Como assim? Ele aponta para o banquete do reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 26, 29. Digo-vos que não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo convosco no reino do meu Pai. O que ele está dizendo, irmãos? Ele aponta para a consumação do reino de Deus, apontando para o futuro onde o Senhor disse que Ele estaria pessoalmente participando conosco de um banquete preparado pelo seu Pai. Isso quer dizer, irmãos, que cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, cada vez que nós estamos juntos, nós estamos vislumbrando esse grande dia que nós vamos estar participando do banquete de Deus. Esse dia em que o Senhor estará mostrando a sua plenitude, a sua graça, onde nós vamos estar ali já com outros corpos, que não mais esses, graças a Deus, não mais corpo de dores, mas a graça do Senhor vai estar envolvendo todos os santos, e estaremos nos regozijando naquilo que Apocalipse 19, 9 fala sobre as bodas do Cordeiro. Eu creio que todos nós sonhamos com esse dia que vamos participar das bodas do Cordeiro, e a ceia é um vislumbre desse grande dia. A ceia é um aperitivo do que vamos viver na presença do grande Rei. Por isso que ele nos aponta para o futuro. É uma esperança escatológica, irmãos, porque a ceia lembra que o reino de Deus está em
expansão, que o reino de Deus tem uma missão a cumprir nessa terra através de mim e de você, e mais do que isso, ela vai culminar na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele virá, aleluia, naquela nuvem e dizer: bora filhos, vamos lá, está na hora de sentarmos na mesa com meu Pai. Ele virá, irmãos, Ele virá, você não pode deixar de acreditar nisso. Os ímpios zombam disso, acham que é bobagem, que é história dos crentes, mas já está bem pertinho. Não sei se os irmãos acompanham notícias, que realmente deve acompanhar, mas sexta-feira começou o alinhamento dos planetas. Sinal evidente da vinda do Messias. Está lá, um andando atrás do outro com uma linha, irmãos, veja isso. Acho que eu vou pôr até no grupo para você acreditar nos sinais de Deus. Outros sinais que já está aí bem em evidência. O último Papa, esse aí já está partindo, vai entrar o último que vai ficar aí, e foi, né? Talvez termine o seu mandato, mas Deus está fazendo cumprir todas as suas palavras escritas nesse livro. O que você está esperando? O que você está esperando para que essa transformação venha para a sua vida e te prepare para estar na presença do Senhor? Por isso que a hora que nós estamos aqui participando da ceia, é a hora que você tem que entrar dentro de você mesmo. É uma introspecção de verdade no seu mundo interior. Tem algo que tem pendências, tem alguma coisa que eu preciso ajustar na minha história, tem algo que eu preciso acertar diante de Deus. Queridos, esse é o momento, porque Deus quer usar a nossa vida para resgatar o maior número possível de vidas, porque Ele não quer que os homens pereçam. Mas são escolhas. Lembra de Noé? São escolhas. Foram convidados por 100 anos para serem salvos e ignoraram completamente o convite. E depois não adianta bater na porta, porque a porta da graça vai se fechar. E aí não tem mais, mas Deus não é amor. Agora Ele é amor, mas depois Ele vai ser justiça. Justiça, Ele é juiz. 1 Coríntios 11, 28 a 31, ele diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Comeram indignamente da ceia do Senhor. Isso é muito sério, o Senhor leva a sério isso. Comer com pecado, comer sem perdão, comer sem estar acertando as suas diferenças com alguém, de ter ido lá trazer reconciliação, não só conjugal, com o irmão que você feriu, que você ofendeu. Quantas pessoas estão passando por cima, achando que o tempo os levou a esquecer? Irmão, está lá computado, tem que voltar no local onde cometeu a falta e começar o jogo de novo. Não adianta querer fazer gol sem você ter reparado a falta que cometeu. É importante isso, porque isso nos leva ao arrependimento. Se sentar na mesa do Senhor sem arrependimento, vem juízo. Daqui, a palavra de Deus diz aqui, que não discerniram, estão comendo e bebendo para a sua própria condenação. Você está trazendo juízo sobre a sua vida. Não, então não vou cear mais. Não, querido. Arrependa-se, peça perdão e segue a vida. Pegue a vida no altar do Senhor, sem pecar de novo. Não vive nessa gangorra, peca e volta, peca e volta, peca e volta. Que brincadeira é essa? Pode se dar mal com isso, porque é para a sua própria condenação, e diz o texto, por conta disso, muitos fracos, muitos doentes, e até aqueles que já dormiram, já morreram, já foram embora. Porque brincaram com algo muito, muito, muito sério. Somos crentes transformados? Ok, então vamos expandir esse reino a toda criatura. Vamos levar essa mensagem a outras pessoas. A igreja, irmãos, ela é um instrumento do reino de Deus. Se somos
parte dessa igreja, esse instrumento precisa emitir um som. Se esse moço não emitisse nenhum som aqui, de nada adiantava esse instrumento. Bate uma tecla aí, irmão. Mas quando ele toca, irmão. Ei, cortaram o som do cara aqui. Então, mas quando ele toca, o som está dizendo que aqui tem alguém. Se você não abre a sua boca, não emite o som, a sua presença em si não vale nada. De que adianta esse equipamento se ele não emitir som, irmãos? De que adianta eu dizer que sou de Deus se eu não emitir a verdade da minha boca? Irmãos, isso é tão sério diante de Deus, porque a ceia lembra que eu e você somos crentes de Jesus. A ceia lembra que nós temos uma identificação como igreja de Jesus Cristo, porque somos parte do corpo. Você é parte do corpo, não importa que parte seja, mas você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. E por isso precisamos pregar esse evangelho, curar enfermos e lutar pela justiça. Finalmente, irmãos, a ceia do Senhor, entenda isso, é muito mais do que um ritual. Todo mês isso, todo mês. Lembra que lá quando nós formos para a glória, nós vamos comer um fruto por mês e vamos estar alimentados. Por enquanto, participar uma vez por mês da ceia do Senhor já nos deixa alimentados, fortalecidos. Eu sou parte de um corpo, onde nós juntos estamos com o cabeça sentado na mesa, nos restaurando, renovando a nossa aliança, reforçando o chamado que Ele tem na vida de cada um. Isso é uma expressão do reino de Deus, irmãos, para esta terra, para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja precisa propagar esse evangelho, proclamar que Jesus é esse Senhor e Salvador. Por isso que precisamos ser unidos como corpo de Cristo. A igreja de Jesus não pode ser faccionada, partida, separada. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ei, nós somos todos de Jesus. Somos corpo de Jesus e isso fortalece cada um de nós para cumprir a missão que Ele colocou nas nossas mãos, porque isso aponta, irmãos, para a consumação dos séculos. A igreja unida, salva, restaurada, com vestes brancas, é aquela que será levada para a presença do nosso Deus. Toda vez que participar da ceia, nunca esqueça disso. Você foi convidado para se comprometer novamente com o Senhor para expandir o reino nessa terra. Você está sendo convidado a compartilhar o amor de Jesus que experimentou um dia, que está sendo renovado todos os meses quando você senta na mesa do Senhor para participar da sua aliança. Você está sendo convidado a viver a unidade, está sendo convidado a viver a comunhão. Você está sendo chamado, irmãos, para aguardar a esperança da glória, a esperança da vinda do Messias, a esperança de você estar eternamente com o nosso Deus. Que palavra poderosa! Deus sempre nos direciona e nos fortalece para os desafios que vão surgir. Vamos seguir confiantes naquilo que Ele nos prometeu. E agora, bora ficar por dentro da nossa agenda da semana. De terça a sábado, nós temos o culto da madrugada às 5 da manhã. Um tempo de busca e renovação. Tem sido poderoso. Na terça-feira, às 19 horas, acontece a série de ministrações A Vida Machuca, Deus Cura, na sede da nossa igreja. E na quinta, nós temos a Célula nos Lares, um momento especial de conexão e aprendizado. E no sábado, às 15 horas, acontece a Rede de Crianças na Nova Estação e nas bases. Pais, tragam seus filhos.
E a Rede Juvenil acontece às 19 horas, para jovens de 26 anos a 40 anos no Templo Sede e de 18 a 25 no Templo Anexo. E domingo será um dia especial com a Festa do Purim. Começamos com o melhor culto às 8 horas, seguido da Escola Bíblica Dominical às 8h30. A primeira parte da Festa do Purim será às 10 horas e continua às 18 horas na sede. Nas bases também teremos culto de celebração às 18 horas. Se você ainda não segue a Igreja Renovada nas redes sociais, corre lá, tem muito conteúdo edificante para você compartilhar. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Foi incrível estar com vocês hoje. Lembrando que nós temos a nossa reprise toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. Nos vemos no próximo programa. Que Deus abençoe a sua semana e até mais.